Então, Rawls imaginou o seguinte: nessa situação, na posição original, as pessoas vão preferir o máximo de liberdade. E ele criou, na verdade, uma estrutura, né, o que ele chamou de ordenamento, do melhor ordenamento, algo assim, não me lembro exatamente da expressão. Nesse ordenamento, nesse desenho, na verdade, é um desenho institucional que o Rawls concebe, ele cria o que ele chama de justiça equitativa. Essa justiça equitativa, ela se fundamenta em 3 princípios. O primeiro princípio é direitos iguais, de liberdades fundamentais, ou seja, nem todo direito, vocês sabem, é fundamental. Por exemplo, o direito de celebrar contratos não é um direito fundamental, mas o direito à manifestação, o direito à liberdade de ir e vir, de reunião, isso é um direito fundamental, chamado direitos negativos ou individuais. Então, ele colocou como primeiro princípio do ordenamento que ele imaginou, esse primeiro princípio é esse: direitos iguais de liberdades fundamentais. O segundo princípio, esse vem na frente, ele imaginou uma ordem serial e hierárquica, né? Na verdade, ele concebeu uma teoria prescritiva, né? Uma teoria normativa. Ele não descreveu a sociedade como ela é, ele imaginou como deveria ser. O segundo princípio é de iguais oportunidades, de cargos e posições. Já seria um princípio de conteúdo econômico-social. Quer dizer, uma sociedade bem ordenada, me lembrei, a expressão que ele usa é essa, uma sociedade bem ordenada tem como primeiro princípio direitos fundamentais iguais para todos. O segundo princípio é de oportunidades iguais, de cargos e posições. E, como decorrência do primeiro e do segundo princípio, o princípio da diferença. E ele diz o seguinte: nós não podemos sacrificar a liberdade em nome da eficiência econômica. Em nenhum momento nós devemos fazer isso. Mas uma sociedade bem ordenada, ela procura fazer com que todos ganhem, sem perder a sua liberdade. Mas todos ganhem com uma diferença. A sociedade deve proteger aqueles que estão numa posição pior. Ele usa essa expressão worst, né, em inglês, pior. Uma posição pior, os menos desfavorecidos. Por isso que ele é chamado de liberal igualitário. Como se protege isso? Através do princípio da diferença, o terceiro princípio. Através da redistribuição de renda e riqueza. Então, Rawls é um liberal que defende a adoção de políticas públicas de distribuição de renda e riqueza. Naturalmente, essa distribuição que ele preconiza para todos ganham nela, mas, sobretudo, os menos desfavorecidos, né? Os que estão na pior situação na sociedade bem ordenada. Então, Rawls vai ser muito criticado, vocês imaginam, pelos libertarianos, né? Ele vai ser chamado de socialista, social-democrata, etc. Mas a ideia, basicamente, dele é essa. Na posição original, sob o véu da ignorância, sem saber o que as pessoas foram no passado e serão no futuro, elas prefeririam este tipo de ordenamento, né? Esse tipo de ordenamento que levaria a sociedade bem ordenada, baseada nesses 3 princípios que fundamentam a justiça equitativa, a ideia de uma justiça equitativa, igual, né? Fundamentalmente, primeiro as liberdades fundamentais, depois oportunidades iguais de acesso a cargos e posições, e, por último, a redistribuição de renda e riqueza, com a finalidade de proteger, sobretudo, os que estão na pior posição, os desfavorecidos, enfim, a gente pode usar a expressão que quiser. Enfim, ele é um liberal que prega a redistribuição de renda e riqueza. Naturalmente, a concepção dele sofreu muitas críticas, né? Por exemplo, existe um pensador, Harry Frankfurt, ele morreu recentemente, que diz o seguinte: quem disse que nós, na posição original, iríamos exigir o máximo de
de liberdade para nós? Pode ser, ele diz, que algumas pessoas prefeririam menos liberdade e mais, vamos dizer, mais riqueza, etc. O próprio Rawls, enfim, como toda teoria, ela tem algumas lacunas, tem algumas falhas, né? Essa distribuição de renda e riqueza, o próprio Rawls admite, não ficariam de fora dela os chamados free riders, né? Os oportunistas. O Rawls chega a usar a seguinte imagem: o surfista que quer passar o dia inteiro surfando em Malibu, na Califórnia, não entra nesse esquema, né? Ele não tem direito à redistribuição de renda e riqueza, porque, naturalmente, ele se auto-exclui, né? Ele não quer fazer parte da cadeia produtiva, ele escolheu um estilo de vida que o exclui de se tornar alvo de uma política pública de distribuição de renda e riqueza. Então, Rawls basicamente defende isto, né? Há outros pensadores ou liberais igualitários. O Ronald Dworkin também já morreu, o Amartya Sen, que ainda está vivo. O Dworkin propõe o seguinte: a posição original ele chama de leilão hipotético. É a mesma coisa, só que ele dá outro nome, ele chama de leilão hipotético. E ele usa a seguinte imagem, né? A seguinte situação hipotética: um pai que tenha vários filhos e ele distribui a herança ainda em vida de modo igual entre os filhos. Aí ele descreve o Dworkin, um deles é escultor, o outro é playboy, facilmente vai gastar o dinheiro, vai desperdiçar o dinheiro, o outro pretende ser um cientista, estudioso. O fato é o seguinte: o pai distribui os recursos de modo igual entre os filhos, mas depois de algum tempo, eles chegarão do outro lado, não chegarão na reta final da mesma maneira, porque as pessoas são desiguais, né? Ele quis dizer com isso o seguinte: o liberalismo, né, deve distribuir pacotes iguais de oportunidades, no caso do Dworkin, de recursos, né, para evitar o que eles chamam de loteria social, né? Você deve distribuir recursos iguais na largada, mas tendo a consciência, eu acho que a maioria dos liberais tem essa consciência, de que as pessoas são diferentes e elas vão chegar ao final, no final da corrida, em posições desiguais, né? Existe um viés autoritário em querer tratar sempre as pessoas de modo igual, né? Quererem que elas tenham sempre o mesmo quinhão de riqueza. Eu realmente acredito nisso, a gente pode debater isso. O certo é que elas tenham um tratamento igualitário na largada. É o que os liberais igualitários defendem, né? O Amartya Sen ainda está vivo, né? Ele é um indo-americano, ele já tem uma certa idade, ele está vivo, até onde eu sei. E ele defende capacidades iguais, né? Pacotes de oportunidades para que as pessoas possam desenvolver suas capacidades. Então, grosso modo, numa síntese bem apertada, é isso que os liberais igualitários defendem, e o maior expoente deles é o John Rawls. A outra corrente que se opõe aos igualitários é a dos libertarianos, né? No Brasil, agora, há vários movimentos que defendem, né, as ideias libertárias, né, libertarianas. Um dos expoentes muito admirado no Brasil é o Ludwig von Mises, né, que escreveu Ação Humana. Aí, no material de vocês, eu coloquei as seguintes perguntas, né? Por que o armazém comunista falha, né? Um dos grandes méritos do Mises foi exatamente este. Nos anos 1930, as democracias liberais estavam acuadas, né? O socialismo estava em expansão por conta da União Soviética e se dizia que a economia liberal não funcionava, o livre mercado, a democracia liberal. E o Mises foi o primeiro, ou um dos primeiros, a dizer o seguinte: as economias do socialismo vão fracassar porque o Estado não consegue fazer o cálculo econômico. Ou seja, quando o Estado decide tomar conta de toda a economia, ele fracassa.
né? Ele não consegue calcular os custos dos insumos, o custo do produto, seja produto ou serviço. Então, ele foi o primeiro, até onde eu sei, a dizer isto, a escrever. Vai fracassar, porque só quem está no mercado, só os empresários é que sabem realizar este cálculo econômico, né? Eles sabem avaliar quais são os custos, quanto custam os insumos, fixação do preço. E, então, quando ele disse isso, ele estava na contracorrente da maré, né? A ideia que prevalecia na época era o contrário. Era a ideia de que o mercado era caótico, absolutamente caótico, e era preciso que o Estado tomasse conta da economia, porque, através da ação racional, o Estado poderia, aí sim, tornar a economia algo racional, justo, equitativo, etc. Então, só realmente quando colapsou o comunismo, né, em 1989, é que se viu que o Mises tinha razão, né? Realmente, o cálculo, depois a gente vai falar um pouco mais, quando tratar do Hayek, o cálculo, quando é entregue ao Estado, ele fracassa. Imaginem hoje o governo Bolsonaro nacionalizando as indústrias farmacêuticas e passando a produzir os remédios. Certamente encontrar grande dificuldade, porque não conhece os custos, não conhece os preços de mercado, enfim, provavelmente, amparado no raciocínio de Mises, hoje a gente pode dizer que o governo fracassaria. Ele também escreveu o seguinte, Mises: quem é o verdadeiro patrão? Dentro da visão liberal do Mises, o verdadeiro patrão não é o capitalista. Ele escreveu isto: o verdadeiro patrão é o consumidor. Se as empresas não agradarem os consumidores, elas vão fechar, elas vão quebrar. Então, ele tem um texto dele em que ele diz isto: o verdadeiro patrão na economia de mercado não é, ao contrário do que se pensa, não é o empresário, é o consumidor. Então, outro grande inspirador do movimento libertariano é o Hayek, né? Todos vocês sabem, alguns chamam de pai do movimento libertariano, que escreveu O Caminho da Servidão. Eu acho que ontem falei rapidamente nisso. O que ele diz no Caminho da Servidão é que a economia totalmente planificada, né, uma economia como existiu na União Soviética e hoje ainda existe na Coreia do Norte, vai levar ao fim da liberdade, ao chamado caminho da servidão. Porque quem controla toda a economia, quem controla os meios de produção, acaba determinando como nós temos que viver. Quais são os fins para os quais nós devemos viver, não só os fins políticos, como os fins sociais, pessoais. Então, ele escreveu esse livro. Eu gosto do Caminho da Servidão. Acho que tem um tom um pouco panfletário, mas é um livro muito interessante. E Hayek também se notabilizou, e no final Hayek tinha razão. Quando o Estado é o único controlador da economia, ele acaba sendo também, enfim, acaba conduzindo a nossa vida de modo totalitário. Hayek também criou, não é uma ideia original dele, ele tomou emprestada do Mises, mas ele ampliou a ideia de catalaxia ou ordem espontânea, né? Porque Hayek, assim como Mises, ele estudou, ele foi aluno do Mises, né? Eles dão grande importância à economia de mercado. Então, ele viu na economia de mercado, Hayek, uma grande ordem espontânea, né? Os agentes econômicos, eles vão, na verdade, eles vão cooperando uns com os outros, eles vão tecendo uma rede de negociação, uma rede de contato, e aquilo vai se agigantando e vai criando hábitos, vai criando interações altamente complexas, né? E ele chamou isso de ordem espontânea ou catalaxia. Nessa ordem, os preços são sinais com os quais os agentes econômicos se comunicam, né? E é por isso que o Estado fracassa quando intervém na economia.
né? É mais ou menos a ideia do Mises, só que aprimorada, né? Por que fracassa? Porque não conhece como o jogo acontece, não sabe calcular os preços. É um governo que tabele preços, ou como aconteceu no Plano Cruzado, né, no Brasil, um congelamento de preços, etc., cedo ou tarde, na visão do Hayek, vai fracassar, porque ele interfere, quando o governo faz isso, ele interfere de modo desastroso nessa complexa rede de comunicação e cooperação, não é só comunicação, é cooperação e comunicação dos agentes no espaço do mercado. O Hayek parte da ideia de ignorância radical, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Nós estamos no estado, segundo Hayek, de ignorância radical, ou seja, a nossa capacidade de entender a sociedade é altamente limitada. Nós vemos muito pouco, né? Eu não consigo, por exemplo, entender como o panificador na minha rua tem uma padaria. Eu não consigo entender como é que o panificador tem lucro, como ele organiza o trabalho dele. Isso significa que nós vivemos numa situação de ignorância radical, né? Os autores que interpretam Hayek chamam de ignorância radical. Nessa situação, a nossa capacidade é muito limitada e nós precisamos dessa rede de cooperação e comunicação espontânea para que a gente possa levar a vida social adiante. E é por isso que ele defende um Estado mínimo, né? Um Estado que intervenha muito pouco na catalaxia, na ordem espontânea no mercado. E ele, ao contrário do Rawls, nós vimos que o Rawls falou do princípio da diferença, né? Alguns autores falam que Hayek defende o princípio da indiferença. Para o Hayek, o mercado é cego, neutro e, portanto, ele é justo. Ele trata todos de modo igual, não é? É evidente que alguém que ingresse no mercado numa posição melhor tem mais chances de êxito do que outros que não estão na mesma situação. Mas na cegueira, vamos dizer assim, no modo cego como o mercado trata os que ingressam nele, ele seria justo. Não levaria à igualdade, mas seria justo no tratamento dispensado a todos, né? Um mercado que seja livre de interferência estatal. Essa que é a ideia, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Outro libertariano famoso é o Nozick, que escreveu Anarquismo, Estado e Utopia. Em 74, ele escreveu com a finalidade de contestar as teses do Rawls, no Teoria da Justiça. Ele sofreu a influência de John Locke e ele defende o Estado mínimo ou o Estado guarda noturno. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É interessante o Nozick, ele diz o seguinte: no Estado, ele vai recorrer a Locke, né? No estado de natureza, na verdade, ele não usa muito essa ideia de contrato social. Ele diz que no estado de anarquia, né, as pessoas criariam agências ou associações de proteção. As pessoas se uniriam e criariam agências e elas passariam a competir entre elas, até que uma das agências se tornasse mais forte e prevalecesse sobre as demais. Nesse momento em que uma agência derrota as outras, se torna predominante, surgiria o estado ultramínimo, né? Mas aí surgiria um problema. Qual é o problema? Essa agência ela foi criada por clientes, né, associados. E como ela trataria os não associados? Os não associados teriam que compensar essa agência que acabou prevalecendo na competição sobre as outras. Ou seja, as agências nasceriam do mercado de uma luta entre elas. Quando a agência predominante conseguisse prevalecer em determinado território, né, em determinado
território demarcado, aí sim surgiria o Estado mínimo, não ultramínimo, mas mínimo, né? A agência predominante, prevalecendo sobre um território, aí surgiria o Estado, ela se converteria no Estado. E qual seria a finalidade dela? Prover as pessoas de segurança, né? E basicamente de segurança, né? Dentro daquela ideia de que deve deixar as pessoas livres para que elas possam produzir com o mínimo de interferência. O estado mínimo do NOSIC, ele descreve quais são as áreas em que o Estado pode intervir. São bem poucas, né? Segurança, isso é uma coisa óbvia, porque alguém pode ir contra o vizinho. Segurança, diplomacia, justiça, eu acho que basicamente isso, até onde me lembro, são essas áreas, né? E para o NOSIC, eu coloquei aí, tributação é quase sempre um saque, né? Quase sempre, né? E porque ele se empenha em contestar as teses do Rawls. Ele vai recorrer a Locke, dizendo que o trabalho, ele cria a teoria da aquisição legítima, né? Aquilo que eu adquiro legitimamente com o meu trabalho é justo, é legítimo. E o Estado não pode vir, por nenhum motivo, tomar de mim. Também da transferência. O que eu adquiro, o que eu transfiro é legítimo, né? Então, se a aquisição da propriedade ou da riqueza não decorreu de fraude, roubo ou uma situação similar, ela é legítima e o Estado, segundo o NOSIC, não pode intervir, mesmo que seja através de uma política de redistribuição de renda e riqueza. E, por fim, tem a Ayn Rand, né? Não são só esses 4 libertarianos, existem muitos outros, mas esses são os que eu tive mais contato. A Ayn Rand escreveu A Revolta de Atlas. Eu passei o ano de 2011 todo ele lendo o romance. É um romance, é muito longo, né? Tem mais de 1000 páginas, e basicamente o que ela descreve no romance é uma distopia estatal, né? Os heróis do romance dela são todos empresários que querem produzir, né? Um é dono de uma indústria de aço, a outra de uma estrada de ferro, né? De uma companhia de estrada de ferro, e o tempo todo o Estado intervém, né, nos negócios deles e leva a uma situação de distopia. No final, o romance se passa nos Estados Unidos. No final, o país entra em colapso, né? Falta energia, e eles, os produtores, eles vão para um lugar ermo no Colorado, fundar uma nova sociedade de pessoas produtivas, etc., né? Então, basicamente, o romance trata a cena com uma distopia estatista, né? Ela também falou da virtude do egoísmo, né? Ela tem uma teoria, ela criou uma teoria de que é errado as pessoas deixarem de viver a própria vida para cuidar altruisticamente da vida de outras pessoas. E é por isso que ela falava da virtude do egoísmo, né? Na verdade, o maior bem que você tem é a sua vida, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ler para vocês. Ela dizia que os altruístas são animais sacrificiais, quer dizer, eles sacrificam a própria vida em favor de outros, quando, na verdade, o que as pessoas deviam procurar era os 3 valores cardeais, que são a razão, o propósito e a autoestima, correspondendo às virtudes da racionalidade, produtividade e orgulho. De acordo com Rand, produção é o propósito central da vida, a razão é sua fonte e o orgulho a recompensa, né? Usando essas 3 virtudes, um homem é capaz de ser um objetivista, né? Que é a teoria que ela criou, objetivismo. Desse modo, ele realiza o seu propósito na vida. Basicamente é isso. Vamos adiante? Aí, eu coloquei ali também
o Popper, o meu adorado autor, ele defende o utilitarismo negativo, né? O que é isso? O Popper toma emprestado a ideia dos utilitaristas, né, do século XIX. O que eles diziam, né? Toda política pública deve procurar realizar a felicidade do maior número possível. Então, o Popper vem e diz o seguinte: não devemos fazer isso, procurar a felicidade do maior número possível. Mas o contrário, a gente deve procurar reduzir a dor ao mínimo possível. E aí ele concebe dois princípios. O princípio do menor quinhão, do sofrimento evitável para todos, porque o sofrimento, há situações de sofrimento que são evitáveis, né? Por exemplo, quando você vacina a população em massa, você evita que a população sofra determinada doença. É um sofrimento evitável, né? Quando você prepara a população para uma catástrofe, uma inundação, ou um terremoto, você também atua de modo enfim, a proteger a população contra um sofrimento evitável. E também ele concebeu o princípio da distribuição igual do sofrimento inevitável, ou seja, aconteceu, como agora, uma pandemia, né, uma situação praticamente inevitável, então a gente vai fazer uma distribuição igual, considerando as diferenças de cada um. Quem pode mais vai pagar mais, a fim de diminuir a dor, né, diminuir o dano. Ele dizia o seguinte: o sofrimento faz um direto apelo moral, um apelo por auxílio. Aquela ideia de que a dor é uma coisa palpável, o sofrimento é uma coisa palpável, né? A gente pode fazer um apelo moral em favor da proteção daqueles que sofrem, diferentemente da felicidade. A felicidade difere de pessoa para pessoa. O que me faz feliz pode não fazer o meu vizinho feliz, pode fazer a outra pessoa infeliz. Enfim, a felicidade é algo muito difuso, é difícil criar uma política pública que leve à felicidade de todos ou da maioria. Então, Popper, vamos dizer assim, é um dos autores do utilitarismo negativo. Por fim, para encerrar, os desafios que eu vejo para o liberalismo no século XXI é reduzir as desigualdades sociais, né? Só tem sentido, a democracia liberal só vai sobreviver, só terá sentido se ela reduzir as desigualdades sociais, né? E também, de outro lado, já no campo político, combater a expansão das democracias liberais. Aí na foto tem 3 autocratas, né? Aí não sou eu quem digo, é a literatura, enfim, o jornalismo político, o Putin, presidente da Rússia, que quer estender, agora fazer uma reforma constitucional para poder se reeleger até 2035, o Erdogan na Turquia e o Viktor Orbán na Hungria. São 3 líderes liberais, e eu falei sobre esse tema na semana passada para a turma de RI, né? Então, esses são os grandes desafios até onde eu posso ver que o liberalismo terá que enfrentar no século XXI. Então, é isso. Eu estou à disposição de vocês para a gente estabelecer um debate. Oi, André. Oi. Boa noite, senhores. Obrigado, hein, pela exposição. Turma, vamos fazer uma rodada de perguntas. Tá? Eu acho que tem um pessoal já engatilhado aí para perguntar, tá bom? Então, pode perguntar, tá? Liga o microfone de vocês aí e faça as perguntas, tudo bem? Vamos pela ordem aí, já que o ele, tá bom? Tá bom.
Tem alguém me ouvindo? Ficou todo mundo mudo aqui. Eu estou ouvindo. Oi. Tá, então, perfeito. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá. Você citou aquele romance referente a... Falou também sobre o Estado intervir sempre nos negócios, né, e tal. Aí a minha pergunta veio diretamente para aquele ponto. Tipo assim, na visão liberal, as organizações, pelo menos as privadas, elas devem ser bancadas com recursos privados recolhidos sem qualquer tipo de coerção. Beleza. Só que diante disso, você acredita que o Estado ele deve financiar, tipo, a gente pode citar aqui partidos políticos, ONGs, sindicatos e até mesmo movimentos sociais como o MST? Olha, espera lá. Olha, eu acho... A minha visão é a seguinte. A minha visão é a seguinte. Ao contrário do que se pensa... André, só um instantinho. E Lucas, desliga o teu microfone. Tá fazendo bastante barulho. Vai, André, pode continuar. Desculpa. Oi, André, pode falar. Não, respondendo. Eu acho que se a organização não governamental, ela não deve receber recursos públicos, né? Ela não deve receber recursos estatais. Porque, ao contrário do que se pensa, os recursos de qualquer governo, até mesmo do governo americano, norte-americano, chinês, os recursos são escassos. Em primeiro lugar, por causa disso, né? E segundo, uma organização privada, ela pode ter até um objetivo filantrópico ou de natureza pública, coletiva, mas ela não deve, em princípio, receber recursos do Estado. Agora, é uma discussão que o liberalismo deve enfrentar, e alguns liberais são muito radicais. Qual é? Para alguns liberais, o mercado é perfeito, os governos falham, o mercado não. Eu vejo de outra forma. Eu vejo que os governos falham. E eu acredito, é minha convicção, que os governos falham muito mais do que o mercado. Por quê? Porque quando acontece uma falha governamental, qual é a tendência do governo? É ocultar a falha. Por exemplo, você lê, hoje mesmo, ontem, eu li um artigo de um jornalista da Folha de São Paulo apontando as falhas do ministro Mandetta, né? A demora que ele levou para tomar certas decisões fundamentais e que, naturalmente, vai causar um agravamento da doença, da pandemia no Brasil. Quer dizer, o governo, ainda que, vamos dizer, numa reunião ministerial, chegue à conclusão de que houve a falha, dificilmente vem a público reconhecer isto, porque tem um custo político, né? Se você reconhece, não é muito, inclusive, da nossa tradição no Brasil, a oposição vem, olha, tá vendo? A imprensa, etc. Então, os governos tendem a ocultar as falhas. Mas eu vejo, a minha convicção é de que os mercados também falham. A ideia dos libertarianos de que os mercados são perfeitos, a ordem espontânea é perfeita e que basta deixá-la sozinha porque ela vai gerar incessantemente liberdade e riqueza para todos, mais para uns e menos para os outros, eu acho que não tem muito fundamento. O próprio Hayek admitiu que há áreas em que o Estado precisa entrar quando a iniciativa privada não tiver interesse. Eu tenho sempre em mente o seguinte, o acidente de Brumadinho, por exemplo, ali foi uma falha da Vale do Rio Doce. Aliás, uma falha coletiva, né? Uma falha das instituições políticas também, né? Porque aquela represa era fiscalizada, enfim, pelo governo de Minas, pela União, e a má fiscalização permitiu que a represa se rompesse. Mas a minha visão é a seguinte:
Os governos falham mais do que os mercados, mas os mercados também falham. E nas áreas em que o mercado não quiser entrar, o governo tem que entrar, né? Há áreas em que o governo precisa fiscalizar a iniciativa privada, principalmente na área de meio ambiente, né? As grandes corporações ocultam também as suas falhas, né? Causando prejuízos aos consumidores, às vezes em larga escala. Agora mesmo, com essa pandemia, se o governo chinês tivesse agido rapidamente, se tivesse ouvido aquele médico que acabou morrendo por conta, denunciou, disse, olha, aqui tem uma nova situação, um vírus desconhecido. Ele não foi ouvido, mandaram ele calar a boca, ele acabou morrendo, né, por conta disso. É uma prova de que os governos falham, né, ou tentam ocultar os seus erros. Eu vejo a coisa por aí. Eu acho que a gente consegue ser mais justo e ter um juízo mais ponderado se a gente admitir as duas coisas. Os governos falham e os mercados também falham. Eu acho que os mercados falham menos, né, porque existe a competição, cooperação e competição ao mesmo tempo, mas eles procuram sempre, as grandes empresas procuram sempre o aprimoramento numa velocidade maior do que as instituições públicas, né? Então, eu acho que os mercados falham menos, mas eles também falham. Show de bola. Pessoal, mais alguma pergunta? Show de bola. É coeso demais. Legal. Tem mais alguma perguntinha? Vamos ver se alguém... Deixa eu fazer a minha então, André, que eu não fiz ontem. Okay. Eu acho que hoje o debate foi muito bom. Essa abordagem sobre essas várias camadas do liberalismo, de certa maneira, isso expõe o grau de complexidade que existe no campo do liberalismo, né? Que muitas vezes pessoas que são leigas e que não estudam a questão a fundo, elas normalmente misturam as coisas, né? Você misturar John Rawls com Nozick, chamá-los todos de liberais, entendeu? É uma confusão conceitual e histórica sem tamanho, né? Então, a minha pergunta é diretamente, retomando um pouco a discussão de ontem, sobre esse rótulo, o André, de neoliberalismo. Eu queria que tu falasse um pouco de onde surge isso, como esse termo é um termo muito usado até hoje, né? Na grande imprensa, entre outras coisas, tá? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse termo neoliberalismo, que é um termo que eu particularmente não uso, tá? Eu nunca escrevi um texto acadêmico de jornal, coluna de jornal, expondo esse termo, né? E a minha segunda pergunta já é um pouco... essa autora não entrou na tua palestra, tá? Mas como eu sei que tu tens leitura dela, eu acho que valeria a pena fazer um bate-papo entre Hannah Arendt e essa tradição liberal. Porque todos esses autores aqui, eles são contemporâneos de Hannah Arendt, né? Mises, Hayek, Nozick, etc. Então, André, é uma pergunta bem capciosa, tá? Qual seria, digamos, o diálogo possível de Hannah Arendt com essa tradição liberal? Tá. Olha só. Eu não... me corrija se eu estiver errado, mas o termo neoliberal, eu não estou muito seguro. Mas, assim, ele se tornou predominante nos anos 80. A Margaret Thatcher venceu as eleições, ela se tornou primeira-ministra em 79, né? E o autor favorito dela era o Hayek. Consta, inclusive, que numa das reuniões do Partido Conservador, ela chegou na reunião e jogou em cima da mesa o livro A Constituição da Liberdade. E aí disse, olha, é isto que temos que fazer, né? Quer dizer, ela era uma hayekiana, né? Ela acreditava na ordem espontânea, na cooperação, etc. Então, ela se elegeu, ela começou a desmontar aquele Estado gigantesco lá da
da social-democracia inglesa. Depois o Reagan venceu a eleição e aí se cunhou, né? Não foi cunhada nesse momento, eu não me lembro agora quando foi a expressão neoliberal, mas foi aí que ganhou impulso. Nos anos 80 é que a expressão neoliberalismo ganhou impulso, né? Com os governos da Margaret Thatcher e do presidente Ronald Reagan, né? Que também ia pelo mesmo caminho, né? E assim, é um autor muito bacana para ler sobre isso. Inclusive, ele é de esquerda, mas é um cara muito bom. Meu professor não gostava quando eu falava isso, né? Aquele Pierre Anderson, como é o nome dele? Perry Anderson. Pierre Anderson, da New Left Review, né? Daquele jornal de esquerda. E ele tem textos muito bons falando sobre essa expressão, né? Neoliberalismo, como surgiu. O que é meio raro, porque às vezes a esquerda escreve sobre o liberalismo sem conhecer, mas ele não. Ele faz uma descrição muito boa sobre como Hayek acabou se tornando um pensador influente nos anos 1980. Então, respondendo à tua pergunta, o neoliberalismo, como ele é visto hoje, ele foi forjado, né, a visão geral que se tem hoje, ali na década de 80, né, por causa da Margaret Thatcher primeiro e depois do Reagan, né. Foi aí que essa expressão neoliberalismo tomou impulso e chegou até os dias de hoje. Agora, com relação a Hannah Arendt, qual é a pergunta? Desculpa. Qual foi como a Hannah Arendt, ela é uma autora contemporânea de todos esses que você listou, eu gostaria de saber se... E ela é... Não, a Hannah Arendt, ela é liberal, né? Então, seria basicamente isso, ou seja, o diálogo dela com essa tradição. Pois é. Ela é uma autora, ela, na verdade, ela é meio confuso, né, definir a Hannah Arendt, né? Por exemplo, o meu orientador do doutorado, o professor Ricardo Borges, dizia que só no Brasil é que a Hannah Arendt é tratada como autora de esquerda. No resto do mundo, ela é de direita. Porque, assim, ela abraçou certos princípios liberais, mas ela ficou, vamos dizer assim, com olhar... Vamos dizer que ela seja uma liberal olhando para o outro campo, né? Um olho comprido para a esquerda, né? Porque ela diz que a política não se resume ao governo, né? Ela fala que é preciso criar espaços na sociedade, por isso que ela é uma autora do espaço público. Criar espaços como se fossem ilhas. O Estado deveria assegurar espaços para onde as pessoas fossem discutir política. A ideia de espaço público dela é essa, né? Assegurar espaços onde as pessoas pudessem debater política, como se fossem ilhas. Isso aí foge um pouco da tradição liberal, né? A tradição liberal vê o governo como, não vou dizer suficiente para esgotar o que é a atividade política, não é suficiente. Existe a ideia de ação coletiva também. Mas a ideia de fóruns, de política como fóruns paralelos de deliberação, além do governo, já é uma coisa um pouco estranha ao liberalismo. E a Hannah Arendt enveredou por esse caminho, né? Então, assim, a maioria dos autores liberais não a veem como uma autora liberal, né? Veem ela como algo como ela realmente é. Ela fica ali, né? Meio que... assim, há livros em que ela exalta a democracia grega, ateniense. Outros livros, como On Revolution, sobre a Revolução, ela elogia o federalismo norte-americano. Então, ela é muito prolixa, né? Ela tem uma cultura muito vasta
e assim é como se fosse mosaico o pensamento dela, né? Ela vai tenta resgatar a ideia de democracia participativa, deliberativa dos gregos, um pouco do federalismo americano. É bastante complicado. Ela estudou muito Agostinho e Santo Tomás, dos A medievais, né? a tese dela a tese dela de doutorado é sobre Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, perfeito. E assim, ela, enfim, eu gosto da Hannah Arendt, realmente eu gosto, mas mas ela é uma autora muito complexa, é difícil de enquadrar a Hannah Arendt, ela é muito controversa. Ela foi aluna, André, do Martin Heidegger. Então, a Hannah Arendt ela foi muito influenciada também pela fenomenologia do heideggeriana, né? Então, também tem esse traço digamos, na filosofia política da Hannah Arendt. Foi interessante que eu vejo a Hannah Arendt mais como uma filósofa política, mas ela não gostava de ser chamada de filósofa política, ela gostava de ser chamada de cientista política. Sabe disso, né? Ela não se via como filósofa, mas como uma cientista política, né? Então, é uma autora importante, muito importante o livro. Há vários livros dela que são referências, né? Aquele livro dela de 51 sobre o totalitarismo é um livro muito importante para quem vai estudar o tema, né? E eu gosto muito, meu livro favorito dela tem A Condição Humana, que é muito bom, né? No qual ela fala que a política é aparição e fala. Você não faz política se você não aparecer, você precisa aparecer. Ou seja, você precisa ocupar um espaço na arena pública. Hoje tem arena virtual, né? O cara pode gravar uma live, sei lá. E o Bolsonaro se elegeu praticamente só com as redes sociais, principalmente depois que ele foi esfaqueado, né? Então, a aparição, você não faz política se não houver o elemento constitutivo essencial da aparição. Ela vai buscar isso nos gregos, né? na ágora ateniense. Você tem que aparecer e você tem que convencer. Você aparece e convence através da fala, né? Às vezes eu vejo gente falar, tal político que apareceu, o Mandetta, supõe, quer aparecer. Ora, isso é fazer política. Aparecer é fundamental. Você não faz política conversando só com a tua esposa em casa, só com os teus amigos, de modo reservado. Você só faz política usando a aparição. A aparição é fundamental. Então, ela explica isso na Condição Humana, logo no primeiro capítulo, né? Que a aparição é um elemento essencial, né? Ela é uma autora do espaço público também, e a gente tem que ter isso em mente. Você não faz política se não aparecer, se não tentar convencer o outro, né? E tomando um pouco emprestado, enfim, a ideia de ação coletiva. Você tem que se unir aos outros através enfim, construir uma agenda com as outras pessoas para agir numa determinada direção. Mas fazer política é aparecer. Você não faz política em casa, num ambiente reservado, em espaços privados, sabe, longe da praça. Você faz política realmente na rua e aparecendo o tempo todo. E isso é que é fazer política. E a Hannah Arendt, na minha formação, foi importante eu mostrar isso. Perfeito. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ligue o microfone aí e façam, tá? Se não tiver, eu vou mandar mais uma. Explorar aqui o André. Mas, olha, o livro favorito dela, para mim, é On Revolution, sobre a Revolução. Porque ela diz um negócio interessante no livro. A Revolução Francesa fracassou porque a maioria do povo francês vivia na miséria. Então, os miseráveis invadiram a esfera pública, né? Os miseráveis não queriam saber
discutir política. Eles queriam pão, eles queriam alimento, eles queriam cuidar do próprio corpo, né? Então, ela usa essa imagem. Na hora que os famintos invadem a esfera pública, a arena pública, a política acaba. É interessante isso, né? As pessoas só podem fazer política se elas estiverem bem alimentadas, se elas estiverem bem cuidadas. Quer dizer, se a população, o grosso da população não estiver numa situação econômica razoável, minimamente razoável, ela não tem condições de fazer política e discutir os assuntos mundanos políticos. A população precisa estar alimentada, razoavelmente bem cuidada, para que possa fazer política. Ao contrário, ela diz, o contrário foi o que aconteceu na Revolução Americana. Os americanos, na época, eles eram fazendeiros, eles estavam bem cuidados, eles tinham uma vida razoável, e foi por isso que a Revolução deu certo. Ela, inclusive, diz que, na época da Revolução Americana, norte-americana, era como se estivesse numa torre de marfim, né? A Revolução deu certo. Não foi só por isso, né? Os pais fundadores eram fazendeiros ricos e cultos. Eles tiveram preocupações extraordinárias, como a de fracionar, fragmentar o poder. Eles se preocuparam com o Madison, com as facções. Eles criaram uma estrutura que até hoje se mantém funcionando, né? Então, não foi só a questão da subsistência ter sido satisfeita. Foi também, na minha visão, a elite política, que era muito esclarecida e teve uma visão de longo alcance, né? Criou um desenho que permanece até hoje. A Constituição americana é a mesma, desde aquela época até hoje. Show de bola. Um detalhe também que é possível se destacar aí nessa abordagem da Hannah Arendt é a distinção, o que os revolucionários franceses e americanos tinham em mente. Os franceses, eles queriam mudar a própria natureza humana, né? Ou seja, uma ordem social mudada, essa sim mudaria a natureza humana. Ao passo que os americanos, eles queriam consolidar tudo, né? Eles queriam consolidar o legado civilizatório que chegou até lá, né? Então, eles consolidam as instituições vigentes, eles consolidam as instituições coloniais, inclusive. Então, eles só vão adaptar aquela nova condição política ao que existe, ao que efetivamente está funcionando. E os franceses não, eles queriam criar um mundo novo, criar um mundo. Eles mudam o calendário, inclusive, né? Eles mudam nomes de cidades. Eles mudam tudo. A ideia da revolução como uma espécie de destruição criadora. Então, a Hannah também toca nesse aspecto muito interessante também. Não, e outra coisa que a Hannah Arendt ressalta, os norte-americanos ali, quando fizeram a revolução, foi desde a fundação do país, né? Eles criaram a estrutura de baixo para cima. Primeiro criaram as cidades, os distritos, né? O que é o que se chama de nation building, né? Eles construíram a nação primeiro e depois eles criaram o Estado, né? O state building, a construção do aparato estatal veio depois. Eles já tinham uma tradição de conviver em comunidade, de fazer reuniões no distrito. Então, primeiro eles criaram sozinhos as cidades, aí depois é que eles foram criar o restante, né? A prefeitura, o governo estadual, enfim, toda a estrutura que é necessária, os correios, né? As delegacias, as escolas. E isso, esse sentido de comunidade, de pertencimento à comunidade, né, de que a comunidade vem antes do Estado, é muito presente no país por conta dessa formação de baixo para cima. É o contrário do que aconteceu no Brasil, né? O rei mandou os governadores gerais e eles chegaram aqui e foram organizar a sociedade. Quer dizer, o governo foi organizar a vida social, né? Foi
aí eles distribuíam terras e tal, foi bem diferente, né? Aqui primeiro foi o state building, depois é que foi construída a nação. Talvez seja por isso que a gente olha para o Estado como algo, a gente não pode ficar sem o Estado, né? O Estado, a gente sempre espera o socorro do primeiro socorro vindo do Estado e não da força da comunidade, da coletividade. Exatamente. André, eu vou fazer uma última pergunta para te liberar, porque você já... Mais ou menos é o seguinte, você é um homem envolvido com atividade política também, né? Assim, dentro da tua expertise teórica e da tua vivência política, nós, nos últimos anos, passamos por uma renovação liberal no Brasil. O Brasil, de fato, começa a levar essa causa liberal a sério. Como você tem visto, participando internamente do movimento, como você tem visto os passos dados pelo liberalismo aqui na terra de Santa Cruz? Olha, eu posso dizer o seguinte, é aquilo que eu falei, acho que ontem, há 12 anos, há 15 anos, você não via os movimentos com a força que tem hoje, né? Hoje eu vejo, pelo menos aqui em Belém, que tem uma juventude liberal, eu acho isso muito bacana. Às vezes eles fazem reuniões, eu vou lá, eles gostam de mim, eu converso com eles e tal. Eu vejo que tem assim uma espécie de primavera liberal. Eu definiria como uma primavera liberal, né? Tem jovens que acreditam no liberalismo, usam a camisa, né? Discutem todo tipo de situação, sabe? Não só situação, não só teoria, como nós estamos aqui discutindo, discutem situações práticas, né? Por exemplo, se é preciso a prefeitura para recolher o lixo. Outro dia, o Rômulo Maciel, um amigo meu, um jovem liberal, ele chegou comigo e disse assim, para que o Banco Central? Né? O Banco Central não é necessário. Eu falei, pô, está sendo muito radical, né? A gente está discutindo autonomia do Banco Central, tu já queres extinguir o Banco Central, né? Aí ele vem com... Ele é um libertariano, né? Eu disse, não, a gente não precisa nem ter uma moeda, né? Porque o Hayek chegou a discutir isso. Eu não li o livro dele ainda. É um ensaio, né? A privatização da moeda. Então, assim, tem uma juventude, e isso me anima muito, muito motivada, engajada. Eles vão para a praça, eles fazem política realmente. E eu definiria o momento não como uma consolidação do liberalismo no Brasil, mas como uma primavera, né? Nós estamos vivendo uma espécie de primavera. Assim, a gente está saindo do jardim da infância e indo para o nível médio, assim que eu vejo, né? Isso é muito bacana. Para mim tá entendendo? Finalmente eu olho e digo assim, agora eu tenho minha tribo, né? Agora eu não tinha com quem conversar, agora eu tenho, né? Agora, às vezes o Rômulo me avisa, olha, a gente vai se reunir. Eles lançaram outro dia o Partido Libertariano aqui em Belém. Eu não sei se tem aí em Manaus. Lançaram o Partido Libertariano. O presidente do partido é um garoto de 20 anos. Aí eu até faltei a reunião, não estava nesse dia, não sei qual era o problema que eu tinha, eu não fui. Depois o Rômulo reclamou, pô, tu não foste e tal. Mas eu vou para as reuniões, assim, eles fazem reuniões, debates, fazem seminários, assim, tem um pessoal muito engajado e cada vez ampliando mais e com qualidade, né? É claro que no meio tem os liberais de ocasião, né? Tem os liberais de ocasião, gente que se diz liberal, mas que assim, com 15 minutos de conversa você percebe que não é, né? E está ali meio achando que o liberalismo é a moda do momento e acaba se engajando no movimento. Mas também, cedo ou tarde, acaba sendo alijado, porque os garotos são muito têm muita consistência e acabam repelindo os oportunistas.
E eu vou te dar uma notícia aqui em primeira mão, fica só entre nós e a tua turma. É um furo. É o furo, fica só entre nós, só Manaus vai saber, Belém não sabe. Quase ninguém sabe, né? 2 amigos meus me procuraram para a gente fundar o Instituto Liberal do Pará. Eu disse, ok, tu vai ser o diretor acadêmico.